Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar da finalização dos trabalhos no galinheiro, né? Ainda não está 100%, mas já está pronto para uso, pois sempre tem algumas melhorias para a gente fazer. Então vou falar da construção e depois a gente fala um pouco sobre a criação aqui, beleza? Desde já quero mandar alguns abraços. Um abraço para José e Clarice, de Bragança Paulista, São Paulo. Um abraço para Reginaldo, de Poço de Caldas, Minas Gerais. Um abraço para Wilson Guita, Daniel, de Portugal. Um abraço também para Júlio Andrade, de Ibituruna, Minas Gerais. E um abraço também para Marcos Antônio. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem suas curtidas, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo. Então, para continuar o trabalho aqui, o galinheiro pequeno, eu aproveitei o restante das madeiras tortas que comprei para fazer uma cerca, né? E a maior parte delas só deu para aproveitar assim alguns pedaços. E aí foi um trabalho duro para cortar com machado, né? Esses trabalhos duros arrebentam comigo, porque eu já passei por cirurgia de hérnia de disco e é bem complicado fazer isso. Mas enfim, eu tenho que fazer o que é necessário. Desta vez eu não quis fazer muretas, né, em volta do galinheiro, porque eu quero um ambiente bem arejado, um pouco mais fresco, porque aqui o tempo quente e seco castiga. Como já virou tendência nas baias, nos galinheiros que eu faço, nesse também fiz o poleiro pelo lado de fora. E aí precisou de muita matéria-prima. E para a cobertura do poleiro, eu reutilizei, na verdade, o forro de PVC. Esse é bem antigo, desde o primeiro galinheiro que eu utilizo ele. Cada hora tem uma serventia. Hora de colocar a tela, eu comprei 8 metros de tela para cercar apenas 3 lados. Na parte do poleiro não terá tela. Tela colocada, depois disso coloquei a porta. Também fiz uma portinha para as aves terem acesso ao piquete. E chegou a hora de tapar o lado leste e o lado oeste. Utilizei as palhas para fazer isso,
primeiro no lado oeste, o lado do poleiro. E para falar a verdade, essa foi a tarefa mais trabalhosa, né? Mais demorada. Tem gente que pergunta por que se tapa essas extremidades do galinheiro, né? Oeste e leste. Isso é para evitar que o sol bata diretamente dentro do galinheiro, né? O sol da manhã, até mais ou menos umas 10, 11 horas. E o sol da tarde, que é pior ainda, né? Então evita que aqueça muito o galinheiro. E praticamente todo galinheiro, de que tem o mínimo de conhecimento, é feito nesse sentido, leste-oeste. E você não precisa fechar as laterais. Daí não tem problema com a circulação de ar. Em algumas épocas do ano, os raios solares eles batem um pouco mais de lado, né? Aqui, no inverno, meados da primavera, pega mais do lado norte. No final da primavera, no verão, pega mais do lado sul, principalmente de tardezinha. Bom, hora de fazer os comedouros. Eu reaproveitei um cano de PVC, estava enterrado no lugar onde eram os chiqueiros de porcos, bem das antigas, mas estava em ótimo estado. Daí lavou, tá novo. Coloquei eles pelo lado de fora do galinheiro também, mas deu um trabalhão, hein? Pronto, trabalho finalizado, vamos dar uma olhada como ficou. O galinheiro não está 100%, né? Eu ainda quero colocar o bebedouro. Questão do piso, quero fazer um piso de cimento, porém não vai ser por agora. O tempo aqui é bem seco, provavelmente só vai chover lá para novembro, final de novembro, e olhe lá. Então não há essa necessidade. Mas antes disso eu ainda vou dar uma planeada aqui, né? Colocar um pouco mais de terra, fazer um aterramento nesse lado mais baixo. Os lados fechados com palhas ficaram bem legais. Tapam muito bem a entrada de luz, então deixa o ambiente um pouquinho mais fresco. Aqui no poleiro coloquei muitas varetas, né? Muita madeira aí para evitar que as galinhas saiam. O poleiro é baixo, uma altura aí variando de 40 a 70 centímetros. As laterais também fechadas com varas, ficou bem resistente. E aqui os comedouros. Esses comedouros são feitos com cano de 100 milímetros. E a abertura que eu fiz foi de cerca de 8 centímetros. Coloquei até algumas galinhas para fazer o teste aí nos comedouros, né? Inauguraram. Então o ambiente aqui ficou muito agradável, eu gostei bastante, embora ainda tenha que fazer algumas coisinhas. Até agora, pelos meus cálculos, eu gastei na faixa de uns R$500. As telhas e os caibros que comprei chegam aí na faixa dos 300 e poucos reais. Aquele galinheirinho econômico que fiz, ele saiu bem baratinho porque eu não utilizei telhas, eu coloquei palhas e lona. Se tivesse feito o mesmo com esse, também saía bem barato. Então aí está, um galinheirinho simples, né? Deu trabalho para fazer, até porque eu fiz sozinho, mas não é difícil. Funciona direitinho. Dá para colocar aí umas 15 galinhas, assim, sossegado, com muito espaço para cada uma delas. E até mais se for uma criação caipira, para você deixar as aves soltas o tempo inteiro, né? Entrando somente para comer, beber, dormir e pôr os ovos. Que ainda tem isso, eu vou fazer os ninhos também para colocar aqui. Embora ainda não selecionei as aves que vou colocar aqui. Certamente irei colocar algumas frangas. E aí depois eu coloco os ninhos e tudo mais. O galinheiro tem 1,80 m de largura por 3 de comprimento, sem contar o poleiro, que são mais 60 centímetros. Com relação à criação, não tenho grandes novidades, né?
Eu vendi os franguinhos, a maior parte road, tinha um suro no meio, né, uns filhos de ameraucana. E aí já deu uma aliviada na ração, consumo de ração. Essa turma maior estou soltando na área externa frequentemente. É uma alegria danada, né? Eles tomam banho de terra, banho de sol. É bem interessante aí para a saúde deles, já que o estresse aqui é zero. Já tenho que trocar a cama deles. Faz pouco tempo que fiz a troca, já tenho que fazer isso de novo. É como eu já falei, a troca da cama depende muito da densidade de aves. Como aqui tem muitas aves, a cama, é claro, vai ficar ruim bem mais rápido. A sorte é que o tempo aqui é seco, né? Se tivesse chovendo aqui o negócio já estava sério. Do lado das franguinhas, a cama não está tão ruim, mas já está um pouco suja assim, com penas, né? Muitas penas. Elas já estão trocando aquele empenamento de base, né? Depois fazem mais uma troca para chegar à idade adulta. O restante da galinhada tá ok. Os galos eles andam se enfrentando, né? O de pescoço pelado, vermelho, com o galinho Wyandotte, que é bem atrevido. Eles se enfrentam na tela. Olha como o galo de pescoço pelado ficou com as barbelas aí, parte da crista toda marcada, né? Daqui uns dias vou dar um foco na alimentação das galinhas mais velhas, no intuito de deixá-las mais gordas, porque no final do ano eu pretendo vender todas elas. É hora de renovar o plantel. Então é isso, galera. Vou continuar com os trabalhos aqui, né? Fazendo as melhorias. E no próximo vídeo eu trago pra vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!